Hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais influentes da história. Mas, a ideia aqui não é discutir fé, é, na verdade, desvendar um mistério. Como a Bíblia que conhecemos hoje foi realmente montada. Com base no trabalho do historiador Henrique Caldeira, a gente vai investigar a jornada surpreendente dessa coleção de textos antigos. Para começar, já vou lançar uma ideia que talvez mude tudo. A gente costuma pensar na Bíblia como um livro só, uma coisa única. Mas e se essa for só a capa de uma história muito mais complexa e fascinante? Talvez a melhor palavra para descrever a Bíblia seja antologia. O que é isso? É basicamente uma coletânea de textos super diferentes, escritos por dezenas de autores, em lugares distintos e ao longo de muitos séculos. É, literalmente, uma biblioteca inteira compactada entre duas capas. Então tá, se é uma biblioteca, o que tem nessas prateleiras? Vamos começar a entender o tamanho e a variedade dessa coleção. A versão protestante padrão, por exemplo, tem 66 livros. E não, eles não são todos iguais, longe disso. Ali dentro tem livro de história, código de lei, tem poesia, cartas pessoais, profecia apocalíptica. É uma variedade de gêneros e estilos que é simplesmente incrível. Para entender como essa biblioteca começou a ser montada, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para a parte mais antiga dela. E o interessante é que as raízes do Antigo Testamento não estão na escrita, mas em algo muito mais antigo, as histórias contadas de boca em boca pelo povo de Israel. E se liga na escala de tempo disso aqui. A gente não está falando de algumas décadas. São mais de 1000 anos. Imagina, desde as primeiras histórias contadas em volta da fogueira até a compilação final dos textos, foi um processo gigantesco, lento e super gradual. Pensa no que isso significa. Muito antes de alguém registrar essas narrativas no papel, elas viviam na memória das pessoas, sendo passadas de pai para filho. A tradição oral era tipo o HD daquela cultura, sabe? Guardava a identidade, a história e os valores daquele povo. Agora, vamos dar um salto no tempo. 200 anos para frente, e a gente aterrissa no século I. É aqui que um novo conjunto de escritos começa a surgir, todos eles girando em torno da vida e dos ensinamentos de uma figura, Jesus de Nazaré. Mas aqui vem a parte mais curiosa. Nenhum dos autores do Novo Testamento achava que estava escrevendo a Bíblia, nem de longe. Eles escreviam cartas para resolver problemas específicos das comunidades ou registravam narrativas para preservar memórias. A ideia de uma Bíblia, como a gente entende hoje, simplesmente não existia para eles. E os tipos de texto que eles escreviam eram bem diferentes. De um lado, os evangelhos, que são como biografias teológicas sobre a vida de Jesus. Do outro, as epístolas. Essas eram cartas mesmo, super práticas, quase como os e-mails de hoje, enviadas para resolver questões do dia a dia e problemas locais. Bom, com tanto texto diferente circulando, uma hora a pergunta ia surgir. Tá, mas quais deles são oficiais? E é aí que a gente entra na fase mais crítica de todas, a formação do cânone, a tal da lista oficial de livros. E olha, não foi um processo simples. Primeiro havia uma avalanche de escritos. Depois, os líderes da igreja criaram alguns critérios. O texto foi escrito por um apóstolo? A mensagem bate com a teologia principal? Já é um texto lido e respeitado nas igrejas? Isso levou a séculos de debates intensos, até que, finalmente, lá pelo século IV, um consenso começou a se formar. Claro, essa seleção toda levanta uma pergunta bem instigante. Se alguns livros entraram, quer dizer que outros ficaram de fora. O que aconteceu com eles? E aqui tem alguns exemplos. Textos como o Evangelho de Tomé ou o Livro de Enoque eram bem populares em certas comunidades, mas, por uma série de razões, acabaram sendo excluídos da lista oficial. Eles são um vislumbre fascinante da enorme diversidade que existia no cristianismo primitivo. Depois dessa viagem toda, qual é a grande lição sobre como essa antiga biblioteca foi formada? O ponto principal é este aqui. Essa ideia é central. A Bíblia não é um objeto que surgiu magicamente, pronto. Ela tem uma história, e essa história é profundamente humana. Foi moldada por debates, por decisões em concílios e pelos próprios eventos turbulentos da história. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente entende de onde esses textos vieram, a leitura ganha outra profundidade. A gente deixa de ver só um conjunto de regras ou histórias e passa a enxergar um diálogo dinâmico que atravessou gerações, refletindo as esperanças, os medos e as crenças das pessoas daquela época. E para fechar, fica a reflexão.
Saber que a Bíblia é essa coleção de textos com uma história tão rica e humana, como isso transforma a nossa abordagem a essas palavras tão antigas? A resposta, claro, é tão pessoal quanto a própria jornada da leitura.